Meus irmãos, abra sua Bíblia no Evangelho do Senhor, segundo escreveu Mateus. Eu tenho feito uma reflexão bíblica e já tentei de todas as formas sair nessa noite, dado também os compromissos que nós temos. Mas eu quero ler com os irmãos um texto, Mateus capítulo 1. Evangelho do Senhor, segundo escreveu Mateus, capítulo 1. Evangelho do Senhor, segundo escreveu Mateus, capítulo 1, versículo 1. E nós vamos ler alguns versículos até que o Senhor Deus faça-nos compreender a necessidade de parar. Mateus capítulo 1, versículo 1, diz assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá, e a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez, e Zerá e Pérez gerou, e Pérez e Zerá. E Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Nasson, e Nasson gerou a Salmão. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Raabe Obede, e Obede gerou a Jessé. E Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Amém. Irmãos, nós estamos na iminência da volta do Senhor Jesus. Estamos certos de que breve o Senhor Jesus voltará, pois as evidências e os sinais, ou as evidências que assinalam a volta do Senhor, não nos deixa de forma alguma enganados. Mas o que nós estamos percebendo é que ao ler as Escrituras, ou aqueles que leem as Escrituras, muitas vezes eles não estão compreendendo o poder das Escrituras. E talvez não usufruindo do poder que as Escrituras revelam, que é Cristo Jesus. O propósito da Bíblia é Cristo. Ele é o centro das Escrituras. A Bíblia é um livro que tem 3 milhões de palavras aproximadamente. E essas 3 milhões de palavras está centralizado em um assunto, Cristo. O autor da Bíblia é Deus, o inspirador é o Espírito Santo, mas o assunto é Cristo. Cristo é o nosso Redentor, é o nosso Salvador. Ele é aquele que está entronizado. Mas há muita dificuldade e desespero no meio cristão. E às vezes, apelando para outros métodos, esquecendo da revelação das Escrituras. O Senhor Jesus chamou de nécios, duros de coração, os 2 discípulos de Emaús que estavam retornando para Emaús, dialogando e reclamando da decepção que tivera, porque segundo eles esperavam que Jesus era o profeta, não um profeta, o profeta proferido por Moisés. E o Senhor Jesus disse que eles eram nécios para entender tudo o que estava escrito dele, tanto na lei, quanto nos profetas e quanto nos salmos. Então Cristo pega toda a Bíblia hebraica e diz a eles que eles estavam em desespero, porque eles não tinham conhecido, ou não tinham tido entendimento do que as Escrituras falavam acerca dele. E é impressionante como nós, nesses dias finais, estamos servindo ao Senhor Jesus e muitas vezes somos nécios, somos ignorantes, né? Somos insensatos. Paulo chamou os gauleses, né, de pessoas que eram, na verdade, insensatos, anoetos. Essa expressão é idiotice mesmo, porque eles haviam deixado o Evangelho de Cristo
para seguir outro evangelho. Mas é impressionante quando nós lemos, mesmo nos textos que parecem ser mais complicados, como o Espírito Santo faz elucidar a superioridade de Jesus e o poder de Jesus. O Evangelho de Cristo, descrito por 4 evangelistas, tem propósitos diferentes, públicos diferentes. Porém, o propósito, no sentido único, é revelar Cristo. É interessante que os 4 evangelistas, eles entendem que o ministério do Senhor Jesus foi desenvolvido conforme as Escrituras. É Mateus falando do seu reino, é Marcos falando do seu serviço, é Lucas falando da sua postura de homem perfeito, e é João falando da sua divindade. Em cada uma dessas descrições, eles colocam como tema central o propósito de revelar o que Cristo é. Quando Marcos fala de Cristo como servo, ele revela a disposição do Senhor em servir. E o assunto central de Marcos é: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Cristo Jesus, ele é revelado nas Escrituras e nos Evangelhos, ou no Evangelho descrito pelos evangelistas, sempre revelando o seu poder, o seu modelo. Eu já disse aqui que ele é o Deus que se fez homem, que fez servo, para introduzir o reino, que é Mateus. Mas Mateus, ele escreve propondo que Jesus é rei. E ele propõe que Cristo é rei porque os judeus aguardam este rei e aguardam este reino. Esse povo está totalmente escravizado, oprimido pelos romanos, taxas altíssimas de impostos, discriminação étnicas, mortes, faz com que eles almejam que o Messias venha. O Messias é prometido desde Gênesis e eles o aguardam pelas Escrituras. E quando Mateus vai escrever, ele escreve aos judeus para provar que Jesus é o rei prometido nas Escrituras. Mas para tanto ele precisa, de forma apologética, revelar verdadeiramente, segundo as Sagradas Escrituras, que Jesus é essa pessoa. E Mateus começa com a genealogia de Jesus. Porque para ele provar que Jesus é o Senhor, é preciso que Cristo esteja credenciado dentro daquilo que as Escrituras revelam. E as Escrituras revelam que, em Gênesis capítulo 22, quando Isaac ele é oferecido e o Senhor reconhece o temor de Abraão, ele promete a Abraão que da sua semente surgirá alguém, que é a semente de Isaac, que vai abençoar. Mas também ele fala para Davi, no capítulo 7, quando Davi também tenta construir o templo, que o Messias virá da sua descendência real. É por isso que os textos bíblicos sempre dizem que o Senhor Deus não destruía os reis de Israel ou de Judá para deixar acesa a lâmpada, para não apagar. Porém, ele também é descendente de Abraão e ele também deve ser descendente de Davi. E Mateus começa a sua descrição revelando Cristo pelos livros da genealogia. O termo grego para isso é biblos genealogia, ou o livro das origens. Nós vamos ver isso em Gênesis capítulo 5, vemos isso em 1 Crônicas, do 1 ao 3, ele sempre fazendo isso. Essa suposição de Mateus não é ele que pensa, é que esse livro existia. E os judeus são muito, mas muito organizados. Por que esse livro existia? Esse livro existiu nos dias de Esdra para constatar quem verdadeiramente era judeu, quem verdadeiramente morava em Jerusalém, quem verdadeiramente era da descendência de sacerdotal, e aqueles que não constavam como descendência não podiam participar. Então, de forma que esse livro de genealogia não só reconhecia, como também premiava. Então, quando alguém queria dar um prêmio, ele precisava ver se ele verdadeiramente era um cidadão que tinha origem. E Mateus começa a descrever a origem de Jesus. A origem de Jesus como homem. Mateus não está descrevendo a origem de Deus, porque ele está dizendo como que Jesus, que é a promessa feita, ele começou a sua vida, o seu tabernáculo lá na terra, para cumprir a justiça de Deus, e ele começa falando, olha, Cristo Jesus é o Messias. Ele é ungido, porque ele está credenciado.
E Mateus, ele usa aí 14 gerações com 42 nomes, procurando apresentar Jesus como rei. Lucas, já no capítulo que ele escreve sobre a genealogia, ele tem uma genealogia muito extensa, porque ele vai explicar Jesus como homem. Alguns dizem que Lucas está descrevendo a descendência de Maria, e que Mateus está descrevendo a descendência de José. Mas muitos dizem que a descendência tanto de Maria quanto de José, a diferença única é, porque Lucas descreve Jesus como homem, então ele vai procurar vários nomes para chegar. Mas Mateus está descrevendo Jesus como rei. E como rei, ele não precisa, na verdade, de tantos nomes, e ele até omite alguns. Mas é importante que mesmo dentro dessa genealogia, que parece tão ser insignificante, não ser para ser citada por alguns, ela já está revelando o reino de Cristo. Porque Mateus começa falando de duas personagens de grande autoridade no meio de Israel. Ele começa com Davi e ele começa com Abraão. Abraão é onde está a promessa da bênção, e Davi é o poder. Abraão representa a bênção, Davi representa o poder do reino. Davi é o rei, tanto que ele vai falar de Davi como rei e vai prosseguir citando os nomes, mas não vão citar eles como rei, porque o reino foi dado a Davi, e Davi tipificava o Cristo. E no versículo 1, ele começa falando que Jesus é filho de Davi, como homem. Ele é filho de Davi e também é filho de Abraão. O que Mateus está revelando para nós é algo que parece ser simples. Sim, ele é filho de Abraão e ele é filho de Davi. Mas interessante, Mateus começa com filho de Davi e filho de Abraão. Ele poderia começar pela ordem, filho de Abraão e filho de Davi. Mas ele está falando de duas coisas importantes. Porque nesse texto nós observamos que o reino de Jesus é um reino superior. Por que ele é um reino superior? Porque ele é a promessa feita a Abraão. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, ele não fez promessa sobre as suas descendências, mas sobre a sua semente. Então o que Mateus está dizendo é que Abraão, o projeto de Deus, Deus cria Abraão, chama Abraão, porque de Abraão viria a semente. E a semente não seria Abraão, nem Isaque, e nem muito menos seu descendente, mas a semente seria o Cristo, que viria da origem de Abraão. Quando ele fala de Davi, ele está dizendo que o Cristo é o verdadeiro herdeiro do trono, porque Davi é um modelo deste reino, e não o próprio reino, porque todos eles passam, todos eles deixaram de existir. Dentro desse versículo nós vemos uma coisa interessante. Ele fala Davi e Abraão. Então o reino de Deus é baseado naquilo que Davi representa. Quem Davi representa? O reino. Porque Abraão representa os peregrinos. Porque o nome de Abraão é chamado de o peregrino, ou o hebreu, o que veio do outro lado, aquele que habita do outro lado, aquele que peregrina. Então Mateus começa a nos trazer características do reino de Deus. Ele diz assim, o reino de Israel é um reino grande, é um reino poderoso, mas vocês não podem esquecer que ele está alicerçado na fé de Abraão. Então nós vemos aqui Cristo revelando o seu reino. Primeiro, o Cristo que veio para reinar é o mesmo Cristo que é da descendência de Abraão. E parece que aqui nós vemos toda a contradição no mundo judaico. Porque embora Davi seja agora a representatividade do grande reino de Israel, todavia Cristo também é da descendência de Abraão, que foi peregrino, que não entrou na terra, mas que pela fé ele abraçou a terra prometida. Ele entrou na cidade. O que o Senhor quer dizer? Da manifestação do reino de Jesus. Veja que mistério. Os judeus estão esperando ele com a pompa de Davi. E porque ele não vem com a pompa de Davi, eles não vão reconhecer. Mas Mateus, por orientação de Deus, coloca Abraão em segundo e não Davi. É uma mensagem simples. Olha, o Messias é rei, mas não esqueça que começou com Abraão. Então, primeiro ele vem como peregrino. Isso fala da divindade e da humanidade. Porque primeiro nós temos o tabernáculo.
e depois temos o templo. Primeiro nós temos o Cristo que tabernaculou, que tomou forma corpórea de homem, que veio sem nenhuma aparência para revelar o poder de Davi. A revelação do capítulo 1, versículo 1 é mais ou menos essa: primeiro a bênção, depois o poder. Porque não tem como você usufruir o poder de Cristo se primeiro não for alcançado pela bênção de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo, ele apresenta primeiro o amor de Deus. Imagina se fosse ao contrário. Porque quando falamos de Davi, podemos falar da lei, podemos falar do Israel, mas aqui nós estamos falando do Davi no sentido de que Davi representa o povo de Israel, mas Abraão representa os peregrinos. Porque Israel aqui é representado por Davi e Abraão representa os gentios. Por quê? Porque a promessa de Deus feita a Abraão não era só para Israel: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Mateus está dizendo, o rei que está vindo não é rei só de Israel, ele é rei de tanto dos descendentes de Davi, mas ele é também rei descendente dos descendentes de Abraão. Porque a promessa feita a Abraão não foi depois da circuncisão. A promessa foi feita em Gênesis 15. E ali Abraão não recebeu porque foi circuncidado. Ele recebeu pela fé. Mateus está dizendo, olha, Davi é rei, mas ele está alicerçado na fé. Na fé de quem? De Abraão. É para nós nunca esquecermos que todo esse privilégio que nós temos aqui nessa noite foi através da renúncia de Jesus Cristo, que tomando forma corpórea de homem desceu, e sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, para te dar o poder de Davi, poder que vence Satanás, o poder que vence as trevas, o poder que vence todo o mal. Por quê? Porque primeiro ele peregrinou. Você pode dar glória a Deus por isso? É interessante que nós observamos que Abraão gera Israel, mas agora é Israel que tem que, vamos dizer, é Davi que está em primeiro e Abraão está em segundo. Isso aqui é muito lindo, porque fala de revelações bíblicas. Porque aqui fala da igreja e de Abraão. Porque da igreja e de Israel. Abraão gera a família para propagar a bênção. É papel de Israel pregar o único Deus, pregar a lei deste Deus e anunciar a chegada do Messias. Só que Deus chama Abraão para abençoar o mundo. Porém aqui agora Jesus chega para Israel, mas ele veio para os seus e os seus não receberam. Então eles perdem a oportunidade. E novamente, os descendentes de Abraão, que são os gentios, é quem vai propagar para Israel: Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador, Jesus é o Messias esperado. Você pode glorificar o nome do Senhor, porque o Evangelho não está alicerçado na pompa de Davi, o Evangelho está alicerçado na fé de Abraão. E a fé de Abraão é aquela que renuncia a Ur para peregrinar o deserto, para gerar o quê? Uma nação. Para quê? Para abençoar quem? O mundo. A igreja está alicerçada, irmãos, é na cruz de Cristo, é na humildade de Cristo. O reino de Deus não é pompa, o reino de Deus é quebrantamento do ego, meus amados irmãos, é vida transformada. O Evangelho não nos convida a um Evangelho de vida tranquila, mas um Evangelho de renúncia, porque primeiro é isso, primeiro você renuncia para depois você receber, primeiro você larga o mundo para você receber o céu, primeiro você deixa tudo para trás para depois receber o reino glorioso, o reino de Deus. Mas ele não para. Ele diz então que Deus trabalha, e Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e seus irmãos. Ele está revelando que o reino de Deus, ele está entronizado, está alicerçado em uma proposta, tanto para gentios quanto para Israel. Mas ele revela que o reino de Deus é trabalhado, primeiro, porque Abraão gera Isaac, ele não fala Ismael.
Isaac gera Jacó, ele não fala Esaú. E Jacó gera Judá e os seus irmãos. Observa que ao chegarem em Judá, chegamos às 12 tribos, a Jacó. Só que ele está falando, e Abraão gerou, Isaac gerou, e Jacó gerou. Mas se os irmãos perceberem, tanto Sara era estéril, quanto Rebeca também era estéril. Então o reino veio da onde ninguém esperava. O reino veio de um lugar que ninguém tinha noção que vinha. E esse é o problema nosso. Porque o nosso Cristo era desprezado e o mais indigno de todos os homens. Isaías 53 diz que ele foi como uma raiz, como uma terra seca, como uma raiz de uma terra seca. Ele não tinha parecer e nem terra seca aqui representa a espiritualidade do povo sem chuva. Se não tem chuva, está debaixo de maldição. Porque o céu de ferro, a terra de bronze, o céu de bronze e a terra de ferro é justamente para as maldições para o Monte Ebal. Então, quando Cristo veio, ele veio de uma terra em que o rei era Tibério. Os sacerdotes, o rei era Herodes, o imperador era Tibério. Os sacerdotes eram Anás e Caifás. Havia esterilidade espiritual porque a religiosidade era hipócrita. Havia esterilidade política porque Roma pregava paz, mas vivia em guerra. 60% dos romanos eram escravos. Havia também, meus amados irmãos, no sentido moral e social, esterilidade, porque Pilatos não sabia que era verdade. Porque o que vertia, o que regia os árbitros daquela época era relativismo. E o dia que ele nasceu, o dia que ele apareceu, ninguém podia imaginar que ali estava o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ninguém percebeu Jesus, a não ser o céu. Porque quando ele nasceu, os anjos viram que não tinha ninguém para tocar. As milícias angelicais começaram a tocar. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, aos homens de boa vontade, ou boa vontade aos homens, que os homens não tinham boa vontade. Mas quando ele nasceu, Jerusalém, no capítulo 2 de Mateus, não sabia que ele era, mas os magos no Oriente viram a sua estrela e vieram até ele. Oh, glória a Deus! Ele andava para lá e para cá e ninguém dava nada para ele, mas ele é o rei. E ninguém poderia imaginar daquele Cristo desfigurado na cruz do Calvário. Ninguém poderia imaginar do que aquela funda que lhe furou e saiu sangue e água, nasceria essa igreja tão linda, tão santa, tão maravilhosa. Este é o poder de Cristo. Porque ser crente em Jesus não é aparecer, pelo contrário, é desaparecer. Porque nós não estamos preocupados com o lugar. Eu vou mudar de Cuiabá porque aqui está ruim. Eu vou entregar a igreja aqui porque eu vou procurar outra igreja. Não é o local, é você. Aonde você chega, pode ser terra seca, vai produzir, vai gerar. Porque o Cristo, o reino de Deus, está na sua vida. Você pode glorificar a Deus por isso? É interessante que essa esterilidade fala de mim e de você. O que éramos? Terra seca. Alguém dava alguma coisa para nós? Não. Nós não éramos povos. Existia uma parede de separação que não nos permitia entrar. Paulo diz, lembrai-vos que no outro tempo não erais povos. Você não tinha esperança. A palavra esperança é uma expectativa boa do futuro. O que você esperava? A condenação, Mateus 7:24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas aí desce Jesus e olhou para o Abraão estéril. Diz, vou comprar essa terra. O diabo diz, não vale nada.
Quer comprar a terra? Compra. Porque já pisei em tudo dele, não dá mais nada, aí não produz nada. Mas eu vou comprar. Lá na cruz ele pagou a conta e diz: é meu. Ele subiu para o Pai e diz assim: preciso investir na terra. Diz: como? Vou mandar água. Pentecoste desceu. Quero semear. O quê? A palavra. Olha, semear. Olha que colheita bonita é aqui. Levante a sua mão. O reino de Deus te faz produzir. Evangelho te faz gerar. Aleluia. Evangelho não é falar só línguas estranhas. Evangelho e reino de Deus não é só pregar bonito. Evangelho é produzir fruto que ninguém pode produzir. A terra seca que não valia nada, agora produz frutos espirituais. Olha que coisa linda. O reino gera. As pessoas não vêm aqui para ouvir a nossa inódia. A nossa inódia encanta porque ela não é uma inódia secular. Ela é sacra, ela é inspirada. As pessoas não vêm aqui para nos ver desfilar. Com todo respeito às irmãs que se venderem essas sandálias dá para comprar uma fazenda. E elas riem, mas sabem que é verdade mesmo. Se pegar os perfumes desse jovem que está aqui, meu Deus do céu, dá para comprar um carro novo, né? Muito bem. Mas as pessoas não vêm aqui por isso. Elas vêm por aqui, também não é para comer. Elas têm fast food. Elas comem até na nossa cantina. Mas as pessoas vêm para cá porque quando elas sentam aqui, elas falam: mas que palavra é essa? Que comida gostosa é essa? Que fruto é esse? Que linguagem é essa? Aí alguém diz: aqui é o Rei Jesus. A oliveira verdadeira faz o zambujeiro produzir frutos. E se tiver zambujeiro bravo aqui hoje, a oliveira verdadeira vai enxertar em você vida. Versículo 4 para mim, 3. Diga comigo. Lê o 3 aí para mim não ficar falando. Está escrito aí, irmãos? 1, 2, 3. E Judá. Ok. O reino de Deus é revelado por Mateus. Ele não oculta os personagens. E no sentido bíblico, e na cultura greco-romana, ainda que não tão radical, mas a cultura radical, não se colocava mulher. Por quê? Porque mulher tinha um conceito um pouco discriminatório, e não é crente que discrimina a mulher, é o mundo. Foi Aristóteles que dizia que a mulher é um ser humano menor. Ele que dizia. Se quiser brigar, ele é que é o pai da ética, o pai da lógica, etc. É Jesus que mudou isso, ele que quebrou as barreiras. Agora olha para cá. Mateus fala assim, ó, ele também é o descendente de Judá, porque Rubem profanou. Levi e Simeão fez um voto e não cumpriu em nome do Senhor. Caiu debaixo de maldição, mas ele chamou Judá. Só que o inimigo foi e falou, vamos impedir o reino. Judá vai, dizia da igreja, capítulo 38, ele vai habitar em Adulão, se inflama com uma mulher cananita, casa com ela, tem 3 filhos, os 2 primeiros filhos o Senhor mata, porque é mau, o terceiro, sei lá, ele segura e diz assim, olha, não vou dar para ela, porque essa é a mulher que está matando meus filhos. O homem cresce, e Judá não quer dar o filho, a sua mulher sua morre, e ele vai, passa o vento, o luto, vai tosquear suas ovelhas. Então Tamar sabe, e Tamar fica na emboscada, ela tira sua roupa de viuvez e veste roupa de prostituta. Aí Judá chega para ela
e faz uma proposta de prostituta. Ela não era cultual ali, era prostituta comercial. E ele disse: olha, eu quero ter um relacionamento com você, o que você quer? Ela falou: não quero dinheiro não, eu só quero o teu cajado, quero o teu lenço e quero o teu selo. O lenço era isso aqui, era um cordão, o selo ficava grudado nele e o cajado. O cajado não era qualquer coisa, no cajado de alguém estava escrita a sua história. O cajado pegava e escrevia a história dele. Tal dia passei por isso, tal dia ganhei isso, tal dia venci isso. Ali estava a história dele, a autoridade dele, o caráter dele. O selo era a marca dele. E o lenço era o que segurava o seu selo, aonde ele fosse. Por um momento de prazer, ele entrega o seu selo, o seu cajado e o seu lenço. Passa-se os tempos. Era o penhor que ele deu, porque ele daria um cabrito para ela. E ele veio trazer o cabrito, mas não encontra mais a mulher. Alguém diz: não tem nenhuma prostituta aqui. Ela disfarçou. Era o inimigo dizendo: agora não tem mais herança. Porque como Deus vai chamar da descendência de um Judá desviado, e agora, muito mais que um pecado, ele cometeu uma profanação. Ele relacionou com a nora dele enganada. Ele poderia ser apedrejado. Então disseram para ele: olha, Judá, sua nora está grávida. E ele falou: chama ela para fora da cidade, apedreja e queima. Simples assim. E ela chega: gente, eu quero falar uma palavra antes de morrer. O que é? Eu só quero falar para vocês de quem eu estou grávida. Ah, muito bem, é bom saber. Porque também tem que ser apedrejado. Porque lá não tinha lei, mas tinha o código de Hammurabi. Ela diz: olha, de quem é este selo? De quem é esse cajado? E de quem é esse lenço? É de que eu estou grávida. Quando eles olham o selo, Judá. O lenço, Judá. O cajado, de Judá. Judá perde a autoridade, diz: mais justa é ela do que eu. Cala-se a boca. Parece que aqui o inimigo coloca aqui, ó, Tamar, uma cananeia, uma cananita, Judá, um relacionamento incestuoso. E agora? Aí Jeová está dizendo: o reino é tão poderoso que aonde o pecado abunda, superabunda a graça. Ela vai dar luz, mas ela tem gêmeos. Aí os gêmeos têm 2 filhos: Pérez, que significa rotura, Zerá, que significa sol. Zerá põe a mão, deveria pôr a cabeça, mas ele põe a mão e ele abre a bolsa. E quando ele põe a mão, a parteira coloca o fio roxo. Ele puxa a mão, quando ele puxa a mão, Pérez passa. Aí o nome é: porque você fez a rotura, seu nome será Pérez. Depois veio Zerá. O céu estava dizendo assim: Satanás, para o sol brilhar, primeiro eu vou enviar a mão que redime. Porque primeiro ele vai morrer na cruz. Primeiro ele vai abrir o caminho. E quando ele abrir o caminho, vai colocar a marca na sua mão. E quando marcar a marca na sua mão, ele retira. Aí todo mundo pode entrar e passar de volta. Aleluia, aleluia. Será que você num culto como esse consegue ver as mãos feridas de Jesus? Foi ela que abriu o caminho para você chegar diante do Pai. Primeiro ele abriu o caminho. Então quando Pérez veio primeiro, Jesus está dizendo: a minha primeira vinda é para levar vocês ao encontro do Pai, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai. Você está ruim de glória? Está ruim de glória, hein? Ele morreu para você entrar no reino.
Você está perfumado aqui, mas as mãos dele foi furada. Você está preocupado porque tem um cabelinho branco? Pois é, a cabeça dele não tinha cabelo branco, foi pregos. Você está preocupado porque você não fez florzinha na unha, minha filha? Jesus levou cravo nas mãos. Você está com dor de coluna, minha irmã? Os órgãos deles eram vistos pela chibatada. Tudo isso para abrir o caminho do reino para você entrar. Entra pelo caminho que ele abriu. E como, pastor? Pelo novo e vivo caminho. Como que a gente entra? Com ousadia. Você entrou aqui com ousadia. Satanás não pediu sua credencial. Aleluia. A gente vai num casamento, alguém fica na porta. Por favor, o convite. Aí você dá o convite. Pode entrar, o senhor está convidado. Não é verdade? Você vai na Assembleia Legislativa, você tem que pegar um negocinho lá na frente para você entrar. Para você entrar no Palácio do Planalto, a menos que você queira quebrar o Supremo, você vai chegar lá e tem que entrar pela porta. Agora imagina aqui na igreja, você entra no reino de Deus. Aleluia, o diabo fala: quem é você? Quem é você para entrar? Você é um comedor de feijão. Quem é você para expulsar tranca-rua? Quem é você para expulsar AIDS? Quem é você para repreender suicídio? Quem é você para entrar? Aí você diz: a mão dele está furada. É pelo sangue de Jesus que nós entramos. Eu estou sentindo a graça. Eu estou sentindo a graça. Eu estou sentindo a graça. Levanta a sua mão por um instante. Fecha os teus olhos. Esqueça o banco, minha filha. Esqueça a conta. Começa a agradecer a Ele. Porque o diabo tinha fechado tudo. De baixo para cima. Aí Jesus falou: está fechado aí de baixo. Ele falou: está fechado. Ninguém abre aqui. Ele falou: então vou começar rasgando de cima para baixo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o seu próprio filho, como também não nos dará com ele toda a herança. Você é amado. Você é amado de Deus. Só que é assim, Felipe. A mão de Zerá abre e volta marcada. Aí vem Pérez, o caminho, a rotura. Só que depois vem Zerá. É mais ou menos assim. Primeiro eu vou como cordeiro, irmão Wilson. E cordeiro não serve para nada a não ser para crucificado. É por isso que João fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só quem vem a Jesus é pecador. Só quem vem a Jesus é desenganado. Só que ele vem como cordeiro. Mas depois, irmão Jackson Van, depois de Apocalipse 19, ele vem como sol. Só brilha quando as trevas dissipam. E quando as trevas vai dissipar? Quando a igreja for arrebatada e ele vir montado no cavalo branco. E alguém vai dizer: quem que é ele? Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é o Todo-Poderoso. Mas o texto é mais ou menos assim, ó. Primeiro ele estendeu as mãos para Israel, mas Israel não quis, crucificou. Aí ele veio para os gentios.
Os Pérez. Só que os Pérez foi tão grande que ele falou assim, ó: eu vim para vocês, vocês não quiseram, mas todos que vieram a mim foram feitos filhos. Mas fica tranquilo que eu não esqueci de Abraão, não, e nem esqueci de Davi. O reino vai ter na terra, porque eu vou voltar para cumprir a promessa que eu fiz a Abraão, Isaque e Jacó. Eu estou pregando aqui sentindo uma graça de Deus neste lugar. Agora eu estou terminando. Aí ele diz que de Tamar, Pérez e Zerá. Pérez gerou Ezom, e Ezom gerou Arão. E Arão gerou Aminadab, e Aminadab a Nasson, e Nasson a Salmão. E Salmão gerou de Raabe. Gerou de Raabe. Raabe é a prostituta. Ele fala de Tamar. Está dizendo assim: Tamar representa o pecado. Pois para resolver o pecado e instalar o meu reino, eu envio redenção e luz, sangue para redimi-los e sol para brilhar sobre eles. Mas agora tem um problema. Raabe habita em Jericó. Ela é uma prostituta. E é dela que vai ser gerado o descendente do rei. E observa que o texto diz que Nasson, Salmão gerou de Raabe a Boaz. Aí Raabe é a cananeia, que a Bíblia chama de heroína. E o termo é descritivo, o artigo definido do grego é Raabe. Não é uma Raabe qualquer, é a Raabe. É Deus dizendo assim: o reino não é só para vocês não, Israel. O reino é para os gentios também. Mas ela é Raabe, mas ela creu. Ela diz assim: eu sei que o Deus de vocês é Deus dos céus e Deus debaixo da terra. Eu sei que o Deus de vocês deu essa terra para vocês. Eu sei o que o Deus de vocês fez com o Mar Vermelho, com o Faraó. Eu sei o que o Deus de vocês fez com os cananeus. E eu quero fazer aliança. Você não entendeu? É que você está inchado. Você é inchado demais. Você passa perto de um bebo, não cumprimenta ele. Você passa perto de alguém, não tem coragem de saudar ele. Parece que você é inchado, meu irmão. Reino de Deus não é só para você, não, é para todos. Todos. Agora é interessante que Raabe gera de Nasson a Boaz. E Boaz é uma das colunas do templo, aonde Deus vai habitar. Oh glória, oh glória. Daquilo que ninguém esperava nada, surge a coluna que sustenta. Você pode glorificar o nome do Senhor. Termino. Raabe gerou a Boaz, e Boaz de Ruth. Olha que reino. Tem Tamar, tem Raabe, e agora tem Ruth. Quem é a Ruth? A Moabita. Ela não pode entrar na congregação de Israel, porque eles são aqueles que a lei proíbe. Até a quarta, 10ª geração, se eu estiver equivocado, não podia entrar. Mas ela vai casar com Boaz. E Jeová está dizendo: o reino vai rasgar as sentenças da maldição gerada pelo pecado. É por isso que tem gente que vivia escravo da droga, entra para cá e passa a pregar o evangelho. Tem gente que era cavalo do diabo, chega aqui agora, é crente, é enjoado, e o cavalo agora dele, ele anda agora na direção de Cristo, e o diabo sai correndo dele, porque senão vira cavalo dele. É gente que matava, agora está dando vida. É gente que era, é que eu tenho uma maldição hereditária. Acaba quando você aceita Jesus, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o
Levante a tua mão que eu vou profetizar. Toda obra do diabo, toda seta do inferno, caia por terra agora, pelo poder do nome de Jesus. E Jessé gerou ao rei Davi. O reino veio do ventre de Ruth. O reino, o rei Davi é neto de Ruth. Porque Deus estava querendo dizer assim, para salvar a humanidade, eu vou enviar o Deus homem. Porque como homem eles falam com vocês e traduz para mim como Deus. Como Deus eu falo com ele e ele traduz para vocês como humano. Ele é o mediador da igreja. Para me adiantar e terminar. E Jessé cheirou o rei Davi. Amor. Amado. Como é que pode de uma moabita sair o amado? Como é que pode de alguém que era totalmente impossibilitado de entrar sair uma coisa tão doce? É Deus trabalhando para o reino chegar. Mas aí Davi comete um pecado. E o diabo falou, agora não tem mais jeito. Porque ele adultera com Batseba. E o fruto de Batseba é morto. Aí os céus vai trabalhar e vai dizer, fique tranquilo. Qual é o pecado de Davi? Adultério. É morte, é morte. Fique em paz, Davi, você não vai morrer. Por quê? Porque você não apelou pela lei, você apela para a misericórdia. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Segundo a tua bondade, apaga as minhas transgressões. Eu sei, Senhor, que eu só tenho pecado. Em pecado eu fui gerado, em iniquidade concebeu-me a minha mãe. Diante de mim estão todos os meus pecados. Aí Batseba dá a luz. E quando dá a luz o nome é Salomão. Shalomon. Shalomon. Shalom. Paz. A paz aqui do sentido shalom é paz em meio à guerra. Não é paz aqui no termo hebraico, não é ausência de guerra. É mesmo na guerra, paz. Só que quando Natan pega o menino, ele fala, é Shalom, mas agora vai chamar Gedidias. Amado de Deus. Sabe por que o diabo não te destrói? Por causa da paz. Paulo diz, sendo justificado pela fé, temos paz com Deus. Por quem? Por nosso Senhor Jesus Cristo. Martim Lutero, nas suas Afetschungs, ele disse que o diabo apareceu para ele um dia e escreveu na parede todos os seus pecados. Você fez isso, Martim. Você fez isso, Martim. Você pecou nisso, você pecou nisso, você pecou nisso. E quando o diabo parou de tentá-lo, ele falou, você esqueceu de escrever uma coisa. Ele diz, o quê? Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos paz uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Sabe o que o inimigo tem que fazer com as acusações que ele faz contra você? Rasga, rasga, rasga. Quem tentará
acusações contra os escolhidos de Deus. É Deus quem o justifica. Levante a mão agora. Fecha os teus olhos agora. Há poder no sangue para te dar paz. Recebe a paz do reino. O reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus é gozo, é paz e é alegria do Espírito. No reino de Deus você não precisa guerrear, porque nós somos mais que vencedores. Segura na mão de quem está do teu lado. Sinta a presença de papai aqui. Israel está em guerra com Irã, Israel está em guerra com Hamas, Rússia está em guerra com a Ucrânia, com os grupos terroristas do islamismo, Venezuela ameaça as Guianas, o crime organizado está ameaçando a paz do Brasil, mas a igreja não faz parte do reino da terra, ela faz parte do reino de Deus, ela tem paz. Eu sinto graça de papai aqui nessa noite. Se tem graça aí também, faz algum sinal para mim ouvir. Sente a presença de Jesus aqui nesta noite. Abre bem a tua boca que a graça vai te alcançar. Aí ele fala assim, ó, ele passou por aí. Mas o verso 18 ele diz assim, ora. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. O de Salomão foi com Batseba, a adúltera. O de Davi foi de Jessé, que era descendente da Raabe. Aleluia. O descendente de Tamar é Pérez, veio de Tamar, que era uma pecadora. Mas o nascimento de Jesus foi assim, ó. Estando Maria desposada com José, veio o Espírito e disse para ela, olha Maria, aleluia, aleluia, achou ser concebida do Espírito Santo. Eu vou tentar explicar uma coisa que eu não gosto de fazer, porque não tem como explicar milagre. O que Mateus está dizendo assim, ele não é da semente carnal de Abraão, ele se fez carne, mas não é dessa carne, porque o sêmen não veio de Abraão, o sêmen não veio de Judá, o sêmen também não veio de Boaz, nem de Jessé, nem de Davi. Quando Maria estava virgem, sem casar, embora noiva, o Espírito Santo trouxe a semente do céu e colocou no ventre dela, diz aí do teu ventre vai sair aquele que vai pisar a cabeça da serpente. O teu Cristo não tem pecado, o teu Cristo nunca pecou, mas se fez pecado por nós. O teu Cristo é aquele que redime a humanidade, ele é diferente. Diga comigo assim, Abraão morreu. Diga forte, Abraão morreu. Isaac morreu. Jacó morreu. Judá morreu. Boaz morreu. Obed morreu. Jessé morreu. Diga forte, Davi morreu. Salomão morreu. Roboão morreu. Abias morreu. Asa morreu, Josafá morreu, Amazias morreu, Acaz morreu. Diga mais, Jesus morreu e ressuscitou
ao terceiro dia. E já está olhando para a igreja dizendo: agora eu chego aí com meu terno novo, vestes brancas, coroa, aleluia. Aleluia, na coxa vai estar escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E Ele colocará a serpente debaixo dos seus pés. Abre a boca. Camantai canto rabachanda, rabacalabanda raia rabacanta rabachanda. Jackson, vem aqui, oh glória. Amanto canta rabachanda laia. Levante a sua mão aqui. Porque Deus está me dizendo que nesta noite, sim, nesta noite, exatamente agora, faíscas do fogo vai começar a descer aqui nessa casa. Tem cura acontecendo aqui. Tem setas do diabo caindo por terra. O reino de papai Rabakalabachandaraya, Rabacalabandarabacarabaxandarabacai. Irmão Chile, eu estou me arrepiando, porque o Espírito está dizendo que a macumba cai agora, o adultério cai agora, o divórcio cai agora. Recebe, 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 recebe. Quem tem glória, abre a boca e começa a glorificar. Opa. Ai camara chebra calabá. Ai macaba sopra cá pra tal pra calabá. Tem cura para esta enfermidade. Tem alegria para a tua casa. Aleluia. Tem milagre nessa última hora. O Rei está conosco. É por isso que todos os velórios que ele chegou, ele acabou com o velório. É por isso que todos os endemoniados que estavam perto dele foram libertos. É por isso que todos os aprisionados foram livres. Porque ele não foi rei. Ele não reinou por um ano. Ele é rei, 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 rei. Ele é o mesmo ontem. Ele é o mesmo hoje. Ele será eternamente. Eu sinto a glória dele aqui. Fica de pé comigo. Segura nas mãos. Levante as suas mãos. Igreja no setor Alphaville. Não somos nós que devemos temer a esquerda. Não somos nós que devemos temer a guerra. Não somos nós que devemos temer os homens. Não somos nós que devemos correr das praças. Não somos nós que temos que falar mais baixo. Porque com eles está o braço de carne, mas conosco está o Senhor dos Exércitos. Eu vou profetizar. Maior é o que está conosco. Eu vou repetir. Maior é o que está conosco. Ele é maior que a ONU inteiro. Ele é maior que o Conselho de Segurança inteiro. É maior que a China.
é maior que os Estados Unidos, é maior que a Rússia, que tem voto de maioria. Ele não vota, ele determina. Ele é maior que o Mercosul. Ele é maior do que todos os movimentos, Leonardo, que se levanta para acabar a fé. E eu vou dizer em alto e bom som para os desavisados: a igreja não está sozinha. A igreja nunca precisou de presidente e governador para cuidar dela. Aquele que começou a boa obra é poderoso. Eu disse que aquele que começou a boa obra é poderoso. É poderoso para aperfeiçoar até o fim. Segura nas mãos quem está do teu lado. Diga: você faz parte do reino. Onde está alguém que quer fazer parte do reino, aceitando Cristo como Senhor e Salvador da tua alma? Sai correndo e vem aqui. Eu estou sentindo o cheiro de ovelha aqui nesta noite. Recanto barra sé, anamasso canto, ayaman conto tarra se pra capracia tar capasso te prata. Enaya seia raia sua ayahabarracha. Aonde está a primeira vida para Jesus hoje? Onde está a primeira alma? Saia do teu lugar e volte para Jesus agora. Igreja, diga: pelo sangue de Jesus há poder para purificar o pecador de todo o pecado. Agora, diga: no nome do Senhor Jesus, há poder para quebrar as algemas que impedem as almas de serem salvas. Agora, eu tenho que parar agora. Mas por que você não vem para Jesus agora? Eu estou te esperando aqui na frente para você retornar. Haverá alegria nos céus. Hoje mesmo Ele vai pagar todos os seus pecados. Ele apaga com o seu sangue. E hoje mesmo o seu nome estará sendo escrito no livro da vida. Alguém para Cristo agora? Aonde está uma vida para Jesus? Uma pessoa distanciada dos caminhos do Senhor? Venha. Venha em nome do Senhor. Aleluia. O filho da senhora está vindo aqui, ó. O filho da senhora está chegando aqui. Isso, pode abraçar ele, que papai é grande, é forte. Natanael está reconciliando aqui, ó, filho da nossa irmã. Você não dá nenhum glória, né? Reconciliando. Quem pode levantar a mão e dar glória a Deus? Onde está a segunda pessoa? Se tu soubesse o que Deus quer fazer nessa noite ainda, você dava lugar. Eu estou sentindo o cheiro de milagre aqui, ó, cura. Aleluia. Aonde está a segunda? Ore comigo, irmãos. Grita por alma. Pede alma, pede alma, pede. Não
converse com ninguém não. Diga: Senhor, dai-nos alma, dai-nos alma, dai-nos alma. Tem mais uma vida para Jesus aqui. Vê se tem ao teu lado alguém que ainda não é crente, distanciado dos caminhos do Senhor. Convide ele para receber Jesus e receber a luz do reino. Oremos, Senhor Jesus, apresentamos esta vida. Perdoa os seus pecados. Escreva o seu nome no livro da vida. Cura agora. Cura agora. Liberte agora. Pelo poder do teu nome. Visita esta tua casa agora. Toca aqui, Jesus. E faz milagres extraordinários. Em nome de Jesus.